E quando a gente fala da operação de day trade em ações, eu acho que agora vocês vão se surpreender depois de ter percorrido todo esse processo aqui dentro do treinamento falando dos futuros. As ações elas são muito mais simples de serem analisadas no day trade. Isso não serve para operações de longo prazo, de stock picking, de position size, de buy and hold, nada disso. Ela é exclusivamente, esse sim, é um setup para você operar ações, tá? Ele não tem nada de discricionário, de intuitivo, ele é um setup mesmo engessadinho para você colocar na sua tela e operar as ações. Tem uma taxa de eficiência super alta, isso foi testado por nós. É um setup conhecido por outros traders também, por outros players, principalmente aqui nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. E vocês vão ver que é muito simples, apesar de eficiente. Vem para a tela aqui que eu vou mostrar para vocês. O que a gente tem em tela? O volume e quantidade, vocês estão vendo ele aqui normalmente, tá? Aqui a gente está numa ação em JBS no diário, tá? E é no diário mesmo, a gente vai analisar diário 5 minutos, são esses dois tempos gráficos só. E a gente vai olhar aqui volume do diário, o saldo de agressão, usando aquela mesma análise do saldo de agressão com o volume que a gente explicou lá atrás, quando eu expliquei o indicador do saldo de agressão, é a mesma análise para as ações também. A gente tem uma média aritmética de 20 períodos e uma média aritmética de 200 períodos. E aí a gente vai circular entre os gráficos diário e de 5 minutos. Como assim, Felipe? Assim, ó. Eu vou olhar o alinhamento das médias num gráfico diário, ou seja, eu preciso que as médias estejam alinhadas a 20 além da média de 200 na direção certa, ou seja, o mercado de baixa a 20 tem que estar para baixo com a 200 em cima, indicando uma tendência mais forte de preços. E a partir do momento que eu tenho os preços além desses dois parâmetros, indicando um direcional estabelecido nos preços, por exemplo, igual aqui na JBS, nesse dia aqui, ó, eu tenho os preços para baixo da média de 20 com a 200 e as duas médias alinhadas. Aí valida a minha posição, ou seja, eu tenho um mercado de baixa, nesse contexto aqui, eu vou operar vendido. Então, eu vou lá para os 5 minutos, que é esse dia aqui, e vou operar o quê? Um retorno às médias, as duas médias têm que estar alinhadas nos 5 minutos também, tá? Desse modo, para o mesmo lado. Aqui eu só posso operar vendido baseado no meu cenário macro, e aí eu vou pegar padrões de entrada aqui, com teste, confirmação e gatilho, e vou operar na posição, fazendo aqui sim uma gestão simétrica, que a gente vai falar adiante, com um alvo dividido em 3 proporções, ou seja, 3 desalavancagens, 50%, 25% e 25%, na proporção sempre de 3 para 1. Ou seja, se eu ganhar toda a posição, eu vou ganhar 3 vezes e o stop está referente a uma parte daquelas 3 vezes. Ou seja, quando eu perder, eu vou perder 1x, quando eu ganhar, eu vou ganhar 3x. Tá? E eu faço a desalavancagem progressiva nesses 3 alvos sequenciais do 3x. Mas a parte de gestão e a parte operacional a gente vai ver na próxima aula. Esse aqui, pessoal, é o setup de tela que a gente tem. É só isso e não tem mais nada, tá? Outra coisa, aqui embaixo a gente tem o volume nos 5 minutos também e o saldo de agressão, onde a gente vai fazer as análises para condicionar a nossa continuidade de tendência nas posições que a gente está, igual a gente fez a análise quando a gente estudou os indicadores lá atrás, falando do day trade nos futuros também. A análise do indicador é exatamente a mesma coisa. Esse é o setup de tela para as ações, é simples assim, é super eficiente, apesar de super simples, e vocês podem e conseguem usar eles ao mesmo tempo que operam os futuros, à medida que vocês forem pegando a prática, obviamente. No início eu acho mais difícil, mas com o tempo vocês vão pegando a prática e vão conseguir fazer tudo junto. Uma dica para você, o que eu faço? Eu gosto sempre de olhar e operar sempre as mesmas ações. Então eu escolho dentro daquilo que é mais confortável para mim, por exemplo, o mercado mais volátil, que eu gosto mais, ou menos volátil, vai depender do meu perfil. Eu gosto do mercado mais volátil ou menos volátil. Se eu gosto do mercado mais volátil, eu vou escolher operar ações que têm mais volatilidade. Às vezes eu gosto do mercado com um preço maior, com ações com preço menor, com mais liquidez, com menos liquidez, enfim. Eu vou escolher perfil de ações que tenham o mesmo perfil e vou botar 4, 5, 6 na tela e vou operar sempre aquelas mesmas ações. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, apesar da abordagem ser a mesma, eu vou entendendo nuances e detalhes que são específicas de cada papel.
às vezes uma interferência ali da diretoria, às vezes uma interferência de algum relatório de preço num contexto macro, às vezes alguma interferência no setor e como aquilo impacta nas ações. Por exemplo, eu gosto muito de operar JBS, operar mesmo day trade de JBS, mas eu entendo um pouco mais do cenário de commodities, porque eu vivi nesse meio, cresci, eu nasci e cresci no meio agrícola, agropecuário. Então, para mim, é fácil entender a dinâmica de preço do boi gordo, por exemplo, que interfere diretamente em ações da JBS. Do mesmo jeito que, para mim, eu gosto de operar Petrobras, porque a minha família a vida inteira mexeu com distribuição de combustíveis. Então, eu conheço o mercado de ouvir falar desde criança. Então, para mim, é fácil entender como o barril de petróleo interfere nos preços do combustível na bomba e como é que isso vai interferir nos preços das ações da Petrobras. Então, apesar da minha análise, isso acaba me dando um detalhezinho ou outro a mais na análise ali. Ou seja, recomendação, começa a buscar ações, primeiro, de setores que você já conhece, que você já está mais familiarizado, é mais fácil de entender a dinâmica de preço. Segundo, busque tecnicamente o perfil de análise que você gosta, ações com mais volatilidade, menos volatilidade, e mais que isso, tem alguns outros detalhezinhos como relatórios de interferência de diretoria e algumas coisas, que isso aí eu vou falar nas aulas ao vivo para vocês, vou guardar um segredinho, guardar uma pimentinha, uma pitadinha, para a gente conversar lá nas aulas ao vivo de Tira Dúvidas, aí eu abro a tela e mostro para vocês relatórios CVM 358, essas coisas todas, para vocês entenderem como é que há interferências também da própria empresa na precificação da sua própria ação. E aí vocês vão ver que coisas fenomenais que tem guardadas por trás dos bastidores, que vocês talvez nunca tenham ouvido falar na vida, a não ser que já tenham sido do mundo institucional. Porque se foram do mundo institucional, como nós temos esse background, vocês já ouviram falar disso. Se são varejo, nunca ouviram e provavelmente nunca ouvirão falar. Então esse é o nosso setup de tela. Próxima aula a gente já vai para a prática e operar para mostrar para vocês como é que opera day trade em ações.